Eu parei um pouquinho aqui nesse texto e no verso 10 me chamou a atenção. Por quê? Ele diz que quer que nós venhamos a ter uma vida em abundância, não uma vida de jugo, não uma vida miserável. Ele diz: olha, eu não quero tocar ninguém, eu quero que me sigam. Existe uma diferença do pastor que toca o gado, e existe o pastor que é seguido pelo rebanho. Alguém um dia me disse, um professor no seminário teológico, ele disse, eu falei, por que há essa diferença em tocar, em ser seguido? Ele disse, olha, pastor Djalma, ovelha não gosta de ser tocada, ovelha ela gosta de seguir. E eu falei, por quê? Porque geralmente quando um pastor está tocando, quando alguém está tocando um rebanho, ele está levando para o matadouro. Agora quando ele está levando as pastagens, as ovelhas, quando ele vai na frente, as ovelhas sabem que é coisa boa, por isso ele segue. E ele me mostrou uma imagem muito linda. Ele me mostrou a imagem de 2 pastores em Israel, e um vinha com 500 e poucas ovelhas de lá para cá, e aqui estava indo um outro com 300 ovelhas, e eles se encontraram numa ponte. O pastor caminhava na frente, os 2 pastores caminhavam na frente, cada um dos seus respectivos rebanhos. E de repente, quando eu vi aquela cena, eu falei, agora lascou, porque agora é tudo branco, agora misturou tudo. Conversaram os 2, o rebanho se misturou, daqui a pouco um foi para lá, e o outro continuou o caminho para cá, as 500 e tantas seguiram aquele, e as 300 e poucas seguiram aquele. Ele disse, a ovelha conhece o seu pastor, conhece aquele ao qual ela deve seguir. Então ovelha, rebanho, não pode ser tocado. Eu quero que você guarde isso. O rebanho tem que seguir aquele que vai à frente. A palavra do Senhor diz que Ele é o bom pastor, e Ele diz aqui no versículo, e quando tira para fora as suas ovelhas, Ele vai adiante delas, e as ovelhas a seguem, porque conhece a sua voz. E no final Ele diz no verso 10, olha, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, não quero que vocês tenham uma vida miserável. O Evangelho de Jesus, o que é ter uma vida em abundância? Um Evangelho é uma vida sem culpa, sem peso. Sabe aquela coisa que as pessoas ficam insistindo, tentando te convencer, tentando, te ameaçando, colocando culpa em você? Isso é um Evangelho da culpa. Isso não é abundância de vida. Abundância é quando você tem, está em paz, as coisas acontecem de uma forma tranquila e suave, sem medo, sem ficar se chicoteando, sem ficar se culpando. E o Evangelho, eu estava lendo isso aqui, eu falei, o Evangelho de Jesus é isso, meu Deus, é isso que eu preciso trazer para o nosso rebanho, para que o nosso rebanho nos siga, para que a gente como rebanho siga o verdadeiro Jesus. E hoje eu quero falar para você de 2 tipos de Cristo, um que é o verdadeiro, e outro que é um salteador, outro que entra no curral por outros caminhos, e tenta nos convencer da verdade, porque existe esse evangelho de homens que vem carregado de tradições, vem carregado de doutrinas, dogmas, querendo mostrar um Jesus que nunca existiu. Jesus é bom, e Ele veio para nos dar uma vida boa, uma vida em abundância. Tem luta? Tem, querido, mas você pleno, cheio do Espírito Santo e da ação de Deus, você vence toda e qualquer luta. Criar um personagem imaginário, chamado Jesus Cristo por aí, com a credibilidade do verdadeiro, e instituir uma religião pesada muitas vezes. Deus, meu amado, minha amada, Ele não enviou à terra um ditador para nos salvar, um sanguinário, não. Deus, Ele não enviou um Rambo celestial, né, com a sua espada para nos livrar do mal, não. Deus não enviou um diplomata habilidoso, político,
para nos convencer sobre o céu. Não. Deus enviou seu Filho, seu único Filho, cheio de amor, cheio da sua graça, e através dessa graça nós aprendemos, e através desse aprendizado nós somos salvos. Porque existe, meu irmão e minha irmã, um peso muitas vezes na religião. Estou falando disso desde o começo. Existe uma religião pesada. Foram criados pela religião aí outro tipo de Cristo. Foram criados aí um tipo de movimento sem amor, sem misericórdia. Segmentos confusos, que trouxeram para o rebanho um reflexo do sentimento humano, e não reflexo do sentimento de Cristo. Pessoas que querem expor as suas vontades, as suas convicções, e falam, isso é de Deus. Não é. Deus é isso, o que está aqui em João capítulo 10, verso 10. Muitos têm as suas tradições, têm as suas doutrinas, têm os seus dogmas, têm as suas convicções, e falam assim, é de Deus. Não é. Não é. E tem que ter muita coragem para pregar o que eu estou pregando. Quiseram fazer da religião uma instituição politicamente correta, teologicamente perfeita. Veio Jesus, e no tempo que ele viveu aqui, ele desconstruiu esse sistema, ensinando sobre o amor e uma vida abundante, sem peso. Porque, vamos combinar? Dá uma olhada para Jesus, quem foi Cristo no tempo que ele veio, e o que esperavam de um Messias. Olha que interessante, eu já ministrei sobre isso. Olha as características de Jesus e veja se Cristo seria aceito na religião daquele tempo, e eu vou mais longe, se ele seria aceito na religião desse tempo nosso. Dá uma olhada na genealogia de Jesus, a família de Jesus, uma família pobre, numa terra esquecida, numa aldeia esquecida no norte de Israel, lá na Galileia. Jesus, ele vem pregando o quê? O amor e o arrependimento. Ele andava com um grupo de pessoas humildes. Ele comia e bebia com pecadores. Conversava com mulheres. É que vocês precisam conhecer um pouquinho mais, se familiarizar um pouquinho mais dos costumes judaicos. Não podia. Trabalhava ao sábado, não podia. Jesus trabalhava. Gostava de festa, amava criança, tinha íntima compaixão pelos oprimidos, gostava de vinho. Os judeus, eles esperavam um Messias chegando em Jerusalém, com a sua comitiva, seu grande exército, naqueles cavalos lindos, abrindo, batendo nos seus escudos, marchando, e de repente chega Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho desse tamanho, um bando de maluco correndo atrás, dizendo, Hosana nas alturas. Aí Jesus pega essa ficha de membro, genealogia, do que ele gostava, como ele vivia. Já pensou se Jesus fosse preencher essa ficha hoje, de membro, em algum ministério? Jesus seria disciplinado antes de ser membro. E aí os amados diriam, nós vamos ter que orar pelo nosso irmão Jesus, porque ele está fraco na fé, aleluia. 6 meses sem tomar ceia. Um evangelho da culpa. E Deus tem pegado no meu pé ultimamente para ministrar isso, gente. Evangelho da culpa. Deus, através do seu Filho, tirou a culpa, meu irmão. Ela não te pertence. Entrega para esses miseráveis que estão tentando colocar isso em cima de você. O Evangelho de Cristo é real, é verdadeiro e é leve. O homem, quando pecou no Éden, ele já passou a ser culpado. Ele já começou a carregar em si a culpa do que ele fez. A humanidade pagou pela desobediência dos primeiros humanos aqui na terra.
Essa culpa gerada e produzida pela perigosa serpente naquele lindo jardim, fez com que o homem, com essa culpa, ele se afundasse cada vez mais na desesperança. Sem socorro, sem ter como buscar a Deus, sem esperança, o homem foi se afundando cada vez mais. O homem então, todo lambuzado do pecado, acabou gostando de pecar. Porque você concorda comigo que não houve uma transformação para melhorar, houve uma transformação que piorou o estado humano. E na verdade parece que pecar é gostoso, mas depois do pecado vem a culpa. Uma vida em pecado leva à morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e por final leva ao inferno para sempre. E eu estava vendo, falei, por que não melhoraram depois do primeiro problema que tiveram no Éden? O homem, na verdade, no fundo, ele acabou gostando de pecar, porque as palavras da serpente, a palavra de Satanás, ainda de alguma forma, né, produzia ali nos seus ouvidos ali, né, a ambição. Você será como Deus. O inimigo infiltrava na mente do homem o empoderamento divino. O que nós estamos vendo hoje no século 21 é o que o inimigo tem soprado no ouvido de homens de batina, de terno e gravata, que estão à frente de lideranças, o empoderamento divino. O homem sabia que com isso ele estava se distanciando de Deus, mas seu instinto, sua natureza já havia sido moldada pelo pecado. Parece que agora o controle e a situação estava realmente agora não mais nas mãos de Deus, mas nas mãos do homem. A maldade se instalava, os crimes, a insanidade se proliferava. O homem não mudou, o homem não aceita o Deus da criação. O que Deus faz então? Deus procura então alguém para pregar o arrependimento. Encontra um homem, já de 500 anos, chamado Noé, um remanescente. E olha que a Bíblia diz no capítulo 5 para o 6 de Gênesis, que ele procurou e encontrou um remanescente. Amados, Deus sempre levanta o remanescente. Como está a sua casa, a sua família? Como foi as gerações antigas? Talvez você seja esse remanescente que Deus está levantando para fazer a diferença no seu lar, na vida dos seus pais, na vida dos seus tios, primos, filhos. Você chegou, agora é a tua vez, o remanescente. Eu quero, meu irmão, que você sempre levante a sua mão e fale: Senhor, faça de mim um remanescente para levar a tua palavra. Eu não quero ser mais um na genealogia a ser contado. Eu quero ser aquele que foi grifado. Esse aqui fez a diferença, porque através dele os demais conheceram o poder de Deus e a glória de Cristo. Nós temos isso na nossa família, graças a Deus. Nós fazemos parte de uma geração que chegou e falou: aqui chega, parou aqui. Todo dano, toda maldição, todo estrago que Satanás vem fazendo na minha família, na família dos meus pais, tios, avós, hoje para. Hoje é encerrado. Nossa família agora pertence a Cristo, e através de nós, meu irmão, e através daqueles que começaram a nos cercar, a entender quem era Deus, as coisas foram se moldando, e hoje é glorioso ver boa parte das nossas famílias servindo a Deus, porque um dia nós falamos: chega, eu sou um remanescente, você é um remanescente, você é um remanescente. Deus sempre levanta um remanescente. Deus levantou um remanescente porque Ele teve amor. E Noé então ele começa a pregar e ao mesmo tempo construir uma arca.
Depois de mais de 100 anos, a arca está pronta, mas a humanidade não. A arca está pronta, mas o povo não entendeu em 120 anos qual era o propósito de Deus. Afundada no pecado, Deus toma uma ação que eu tenho certeza que cortou o coração do Eterno. Deus enterra nas águas do dilúvio o pecador com seus pecados. É um batismo. No batismo das águas do dilúvio nasce uma nova geração. Depois do evento de Babel, que se espalha, e diante da promessa de Deus, não batizaria mais a terra com as águas, ou seja, existe apenas um batismo. Eu ministrei isso ontem no batismo. E aí, meu irmão, entra o plano de salvação. Deus levanta um remanescente, desse remanescente tem 3 filhs, Sem, Cã, Jafé. Desse aí vai sair um, que é Sem, é um semita. Você já viu o termo antissemita? Lá no Oriente Médio, que as pessoas, que existem grupos radicais que tentam eliminar. Dos semitas vai sair um homem, de Sem, vai sair um homem chamado Abraão. E aí começa, Deus tem um plano de salvação. Então Deus dá início a esse plano de salvação, que seria a preparação para a vinda do Messias à terra, na formação de um povo escolhido. Deus escolhe um pedaço de terra, uma tira de terra na Ásia, chamada Canaã, que mais tarde viria a ser chamada de Israel. E Deus começa um povo através de um velho, 75 anos, ele tira da sua terra e traz para Canaã um homem chamado Abraão. Remanescentes improváveis, meu irmão, faz parte de toda essa história da salvação, desse bom pastor que nós lemos, que um dia morreu na cruz para nos salvar. Mas antes tem uma história longa. Abraão e Sara, ele está com 100 anos, ela está com 90 e ela tem um filho. A genealogia, ela passa pela gestação de uma mulher de 90 anos, que concebe de um velho de 100, tem um filho chamado Isaac, que casa com uma moça chamada Rebeca, que era estéril. Ele vai ter um filho, ela vai ter um filho ele vai ter um filho, Isaac, já com 60 anos, e o nome desse menino vai se chamar Jacó, que mais tarde também vai se chamar Israel. Jacó vai ter um filho chamado Judá. Hoje, quando a gente fala o leão da tribo de Judá, é porque dos filhos de Jacó vai sair 12 tribos, e uma vai ser Judá. Só que Judá, ele vai ter um filho, com Tamar. E a outra história triste, como Jesus pode vir desse povo, a genealogia, o DNA dele pode vir de relações dessa natureza. A religião, ela não permite, ela permite, o que ela quer é santidade, o que ela quer é posicionamento, o que ela quer é convicções nas suas doutrinas, e esquece de Jesus, que ele passou por tudo isso. E depois de Tamar, na genealogia continua, quando invade Jericó, uma prostituta dos muros de Jericó, chamada Raabe, vai entregar sua vida a Deus, vai fazer parte do clã, vai fazer parte da tribo. Ela vai se casar com um rapaz chamado Salmão, vão ter um filho chamado Boaz. Boaz vai casar com uma estrangeira uma moabita chamada Ruth, vão ter um menino, Betuel, e lá na frente esse menino vai ser pai de um outro menino chamado Jessé, e esse Jessé vai ter um filho chamado Davi. Olha por onde vem Jesus, o caminho que fez para chegar. E não para por aí, vem Salomão, e lá na frente vem Ezequias, e depois Manassés, o pior rei da história de Israel, 50 anos reinou em Israel, o pior rei. Jesus vem desse cara, está no DNA, está no sangue, faz parte. 700 anos depois, chegamos a uma aldeia no norte de Israel chamada Nazaré, uma cidadezinha lá na Galileia, e Deus escolhe um casal. Vai nascer numa estrebaria lá em Belém, no censo de Belém,
filho de uma jovem camponesa e de um carpinteiro chamado José. Por que eu preciso dar essa introdução para vocês? Querido, só para a gente muitas vezes jogar por terra toda essa ideologia religiosa maligna, que você tem que ser perfeito, porque perfeito é Deus. Meu irmão, olha para o teu passado, seja um remanescente, faça parte de uma nova história a ser escrita. Não fique acreditando em maldição hereditária, porque teu avô, teu pai, teus tios foi assim, você tem que carregar esse peso. Não, tudo isso foi quebrado na cruz do Calvário. Não me interessa quem foi meu avô, minha avó, me interessa quem eu sou e quem será meus filhos, meus netos e a minha descendência. Não interessa se for alcoólatra, se usar droga, se prostituir, se for adulto, o que interessa é daqui para frente. Quando chegou em mim tem que parar, tem que haver transformação, porque eu tenho que ser responsável e entregar algo melhor para Deus lá na frente. Eu não posso ser mais um que vai entregar um lixo, uma condenação, uma maldição para aqueles que vieram depois de mim. O que aconteceu atrás, eu não tenho como resolver, mas eu sou responsável sim por tudo que virá pela frente. Quem está entendendo, diga amém. Então ele veio para salvar o mundo, ele veio pessoalmente para libertar-nos da mão de Satanás. Jesus, ele nasce, cresce, adulto, se apresenta, é batizado, começa o seu ministério curto, de apenas 3 anos, mas a sua mensagem ficou. O evangelho foi plantado, a direção foi dada, a culpa foi removida, o acesso a Deus foi liberado através de Jesus. Aleluia! O acesso a Deus foi liberado novamente através de Jesus, meu irmão. Não foi através do meu pai, através dos meus avós, através dos meus antepassados. O acesso a Deus foi liberado, foi aberto novamente através de Jesus Cristo. A religião, sabe o que eles fazem com Jesus? Matam. Jesus é crucificado, porque eles não concordam. Não concordam, a gente espera um Messias guerreiro, num cavalo lindo, entrando em Jerusalém, eles entram aqui montado num jumentinho, um bando de doido correndo na frente. Não, isso não existe. Não, ele prega no sábado, ele se reúne com pecadores, com publicanos, ele conversa com mulheres. Não pode, não, ele não é o Messias, então a gente mata. Jesus é crucificado, é morto, mas aqui vem a esperança. Quem é a morte para ter a palavra final diante de Deus? Quem é a morte para ter a palavra final diante de Deus? Quem é Satanás para ter a palavra final diante do seu casamento, da sua família, da sua genealogia que vai dar sequência? Quem é o inimigo, meu irmão, para falar você não tem jeito? Você já ouviu alguma vez Deus dizer isso? Jesus Cristo dizer, fala assim, você não tem jeito. Isso é sopro de Satanás. Você tem jeito, eu tenho jeito. Nós somos o remanescente, nós somos a bola da vez, somos nós que vamos plantar, somos nós que vamos fazer história, e é através de nós que o nome do Senhor vai ser glorificado. É a nossa vez. Eu gosto sempre de brincar que quem é a morte para ter a palavra final contra Deus? E Jesus matou a morte, tomou as chaves da morte e do inferno, está nas mãos de Jesus e não mais na mão de Satanás. Só que algo me preocupa, e tem nos preocupado. Eu creio, meu irmão, que nós estamos passando novamente por uma fase, está se fechando um ciclo novamente na terra. Eu creio que nós somos a geração que tem provado um pouco das ações do bem e do mal dos últimos dias. E tudo isso que muitas vezes a gente tem considerado normal, tem uma palavra para você: não é. Com muito carinho, Deus manda dizer: não é. Não é a religião que está dizendo, não é o homem que está falando. Tudo isso que nós estamos vivendo, vendo e vivendo nos dias de hoje, não é normal. Há algo no ar, é prenúncio que algo grande ainda pode acontecer. Nós estamos vivendo o tempo de Babilônia,
Estamos vivendo tempo, querido, de Sodoma, Gomorra e por aí vai. E se você não acredita em profeta, deveria começar a acreditar nas profecias da palavra do Senhor. Final de 2019, eu reuni uma galera aqui na igreja, obreiros, e falei assim: olha, Deus me deu uma palavra. Gênesis 41, final de 2019. Gênesis 41. E o que diz em Gênesis 41? Se prepara, faça celeiro, reúna tudo aquilo que você puder, porque virão o tempo das vacas magras depois. Virão dias de choro, dias de tristeza, dias de morte. Reuni todos os que estavam próximos e estabelecemos: olha, vamos começar o projeto Gênesis 41. Só que eu pensava que era algo a longo prazo. Eu estava falando, 7 anos o negócio aqui, né? Não, março, explodiu a pandemia. Fecha a igreja, uso de máscara, contaminação, chegamos a bater quase 4.000 vidas num único dia no nosso país, explodindo, passou já de 1 milhão, já passou de 2 milhões no mundo, atingiu os 4 pontos da terra ao mesmo tempo, tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu falei, Gênesis 41 lá atrás, quando Deus fala assim, ó, guarda, se prepara, armazena, era a nossa fé, era a nossa esperança, não era para juntar comida. Então, hoje nós temos que parar de brincar de ser crentes. Deus não pode ser uma marionete nas mãos do pecador. Eu só procuro Deus quando a coisa aperta. Ah, Senhor, como eu te amo. Você não ama, você usa. Não é normal. O pecado foi relativizado nos dias de hoje. A sociedade tem procurado encaixar o que antes era abominação, hoje há uma normalidade. Não é normal. A mesma sociedade não tem prestado atenção em cada prego que os Noés de hoje, de igrejas, de ministérios sérios, têm pregado. As marteladas da pregação hoje têm esvaziado igrejas sérias. Por quê, pastor? Porque existe um discurso triunfalista, que tenta tranquilizar todos, dizendo que isso é normal. Você fique sabendo que o primeiro discurso que houve para um crente foi o discurso de Satanás, e foi um discurso triunfalista para o primeiro casal, dizendo: olha, se vocês comer, vocês vão ser ricos, vocês vão ter tudo que Deus tem. E depois eu vejo Noé pregando por mais de 100 anos o arrependimento, para que devíamos entregar-nos a Deus. E os ouvintes, o que fizeram? Escarneceram. Então nós vivemos hoje, meu irmão, 2 extremos. Um que é liberal, é o evangelho liberal. É legal, como é legal ser crente. Como é legal, não, está tudo certo. O pastor mesmo pregou domingo lá que é um evangelho leve. Querido, ele pode ser leve, mas ele tem que ser bíblico, tá? Fugiu disso, é a sua apostila. É por conta e risco sua. E o outro evangelho é o evangelho da culpa, que não é liberal nada, mas é doutrinário, que impõe nas pessoas o peso da culpa. Então nós vemos 2 extremos, o da liberdade excessiva e o do aprisionamento, através da doutrina dura. E Jesus disse que esses que impõem peso sobre os ombros dos necessitados, são incapazes de mover um dedo, pagarão caro. Assim como os pecados que vemos descaradamente expostos hoje, tidos como normais, eles estão chegando às narinas de Deus. Por isso que eu dei o alerta agora, vamos nos atentar, vamos ficar esperto, porque a gente não sabe o que vem daqui para frente. E aqui eu queria trabalhar o tema da mensagem de hoje, que é equilíbrio. O cristianismo deveria ser vivido com equilíbrio, não como peso. A salvação jamais deveria ser colocada como uma moeda de troca, ou de obras e feitos. Não. Jesus, ele veio para simplificar tudo isso há 2000 anos atrás, e ainda nós vemos com frequência o abuso
o excesso cometido por alguns segmentos. Bom, gente, tudo isso que nós falamos foi para dizer que dá para ter uma vida pautada no equilíbrio. Equilíbrio hoje é a base de tudo. Dá para ter uma vida bonita e equilibrada na presença de Deus. Dá para conviver numa igreja bonita, agradável, porém equilibrada. O interessante é que todos nós sabemos disso. Muitos não se submetem. Outros estão acostumados com o chicote da doutrina. Mas o equilíbrio pode ser amplificado e aplicado em qualquer área da nossa vida. Como ilustração, e eu gosto sempre de trazer uma metáfora, né? Uma simbologia ou uma ilustração. Se você já foi no circo, eu fui bastante, né? E eu gosto, sempre gostei. Hoje a internet, ela nos jogou para dentro de casa e inviabilizou a gente sair para conhecer a arte lá fora. Dificilmente, quando eu paro num farol e eu vejo algum circense, alguém fazendo aquelas manobras, ou com a bola, ou com, né, ou jogando aqueles negócios com fogo para cima, ou com, eu sempre dou uma contribuição, porque eu falo, é um trabalho. Mas eu não sei se você já viu um trapezista andar numa corda. É bacana, né? É muito legal. O cara, ele consegue se equilibrar numa corda. Ele se aplicou para andar naquela corda, naquela altura. Ele se esforçou, ele estudou, ele teve um mestre, ele praticou, teve vontade. Eu fico imaginando quantas vezes ele tentando se equilibrar, ele caiu. Ele não, né? Começa com a corda baixa e vai subindo. Quantas vezes ele talvez tenha pensado, falou, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui não consigo. Mas ele sabia de uma coisa, que o grande segredo de um trapézio é o equilíbrio. E o que fez dele um trapezista perfeito foi dedicação e foco no equilíbrio. Muitas vezes a gente se desequilibra nas ações dentro de casa, no trabalho, e aí está o grande perigo, porque cai. Todo desequilíbrio leva você ao chão, em qualquer área. O mundo é a corda, olha que legal, o mundo é a corda esticada, e nós temos que nos equilibrar no mundo que vivemos. Mas o que dá, Ari, o que dá o equilíbrio para o trapezista é a vara que ele segura. É a vara que ele segura. E aqui Deus falou no meu coração, Deus é essa vara na nossa vida. Quer caminhar na corda do mundo? Quer se equilibrar nela? Sem Deus? Ah, mas eu me apego na vara das minhas posses. Você vai cair. Eu me apego na vara dos meus conhecimentos, dos meus muitos diplomas, na minha formação acadêmica, na minha herança, em tudo aquilo que a minha família me deu. Você vai cair. Se o mundo é a corda esticada, Deus é a vara que nos dá o equilíbrio. Quando você dispensa a vara e tenta se equilibrar em outras coisas que você é apegado, você acaba caindo. E você deve pensar, ser equilibrista deve ser muito, muito difícil. Não, Deus ele vem para mim e para você dizer, simplifique isso aí. A vara que dá o equilíbrio é a palavra de Deus. Muitos dispensam Deus e a sua palavra, se apegam a uma doutrina. Olha outro perigo, se apegam a um dogma, se apegam a uma igreja, se apegam a um pastor, não se apegam a Deus. Deus é o nosso equilíbrio, querido, em cada passo que nós damos, amém? Jesus ele foi um equilíbrio em pessoa, ele sabia o que estava fazendo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E o equilíbrio, meu irmão, ele te faz uma pessoa tranquila, uma pessoa sensata, em paz. Você vê o equilibrista lá em cima, ele não está triste, ele não está nervoso, ele não está com medo, ele não está chorando, ele está sorrindo, porque
porque ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que aquela vara dá segurança para ele. Então, eu quero hoje encerrar minha fala dizendo para você o seguinte: cada um segue a vida que quiser, mas eu aconselho você hoje a olhar para a tua vida e ver se ela está equilibrada em Deus. A corda, para alguns ela é comprida, ela é longa. Eu perdi uma tia essa semana de 97 anos, uma mulher de Deus. O equilíbrio da minha tia Maria, nesses 97 anos, sabe quem foi? Sempre foi Deus. A vara pela qual ela segurou e se equilibrou em 97 anos. Com tantas desilusões. Pensa numa mulher que sofreu, que viu a morte de praticamente todos os seus filhos, maneira trágica, doenças incuráveis, mas ela foi até o final. Você sabe que é uma vozinha já, dando amparo para alguém que está morrendo num hospital. Eu vi minha tia fazendo isso com um cunhado meu, que ela estava ali no finalzinho falando de Jesus para aquele homem. Então, para alguns a corda é longa, é esticada, para outros é curta, mas todos nós temos que atravessar. Dá para ter uma vida na presença de Deus com equilíbrio. Ele é a vara do trapézio do mundo, a qual nós seguramos e atravessamos esse tempo que Ele nos reservou. Deus é um Deus que nos ama, querido. Deus é um Deus que nos tirou toda a culpa. Toda essa culpa foi colocada nos ombros de Cristo na cruz do Calvário. Então você não precisa ter uma vida pesada, uma vida chata, apenas uma vida de equilíbrio. Olhe para tudo, leve à luz da palavra, compare, isso é de Deus, isso é de homens, ou isso é do meu coração. Simplifique e creia que Deus, Ele vai nos dar com certeza uma vida em abundância. Seja feliz com equilíbrio e viva intensamente. Nós estamos passando um tempo aí, estamos passando por esse processo, foi um tempo de choro, e Deus nos convida agora a sermos um pouquinho mais alegres, felizes e confiar no seu poder e na sua graça e na sua misericórdia. Participe das coisas de Deus, mergulhe nas coisas de Deus e aproveite uma vida em abundância, porque é o que Jesus disse exatamente aqui: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Se coloque em pé, por favor.